Lúcia descobre a morte do pai e diz que foi melhor assim, em Café com Aroma de Mulher. Saiba agora como tudo vai rolar na sua novela da Band. Tudo começa após Lucrécia descobrir que Lúcia teve um caso com Ivan. Ela vai até a casa de Lucrécia para poder conversar e diz que ela foi mandada embora da casa dos Valejos, porque Sofia não é filha de Sebastião. Então Lucrécia quer saber como foi que ela engravidou aí da menina e ela revela que foi por inseminação artificial, na mesma clínica que ela colocou o Dio. Lucrécia diz: "Você está louca, por isso e com razão te expulsaram de casa." E a Lúcia rebate: "Mas quem me deixou louca? Quem fez eu me humilhar? Quem fez eu me arrastar no chão para salvar o filho dela da colhedora?" E a Lucrécia diz que elas sempre souberam como era a Júlia. Lúcia pede para sua amiga não ser tão dura, porque ela precisa de ajuda. Até porque ela não sabe sobreviver sem o Sebastião. A Lucrécia fala na lata: "Sempre é possível aprender." A Lúcia revela que ela não sabe se consegue sozinha. Então a Lucrécia fala pra ela: "Por que você não sai do país junto com a sua filha e pare de machucar as pessoas?" A Lúcia fala pra Lucrécia que pra ela é muito fácil, porque ela tem família, tem amigos e ela não tem ninguém. Está completamente sozinha. E a Lucrécia fala pra ela que tudo isso só aconteceu por causa das decisões dela. Ela mesma causou isso. E a Lúcia não deixa baixo, ela rebate: "E você, Lucrécia, sempre tomou boas decisões? Você dormiu com o noivo da Paula, eles iam se casar." Lúcia fala para ela que ela poderia ter encontrado outro homem, mas o Martim tinha compromisso. Ela ainda fala que não está a julgando por isso e que a amiga dela, a Lucrécia, está a julgando por pedir ajuda. Lucrécia encara a amiga, que não gosta nada, e pede para ela parar de olhar para ela dessa forma. Lucrécia pede para Lúcia não pedir mais nada para ela, e ela questiona se a amiga vai dar as costas a ela. Lucrécia fala que não vai ajudá-la, que não quer ser amiga dela, e muito menos ela na sua casa. Lúcia acaba pedindo desculpa para Lucrécia por ter ficado aí com o marido dela, que na realidade nessa altura do campeonato aí já é ex. Lúcia fala pra amiga que a vida dela tá uma bagunça e o que ela quer na verdade é ter uma família, segurança. E ela ainda diz a Lucrécia que se buscar uma família é pedir muito. Lucrécia fala pra Lúcia que infelizmente agora ela já não acredita mais em nada que sai da boca de Lúcia. Principalmente porque ela é uma mulher que só diz mentiras. E Lúcia chora. Lúcia diz que dizer mentiras foi a única coisa que ensinaram a ela. E a Lucrécia pede por favor que ela saia de sua casa. Só que de repente a Lúcia recebe uma ligação e é a notícia de que o pai dela foi encontrado morto. Na cena seguinte já vemos aí a Lúcia indo reconhecer aí o corpo do pai dela e pede aí ao médico legista para poder ficar um pouco conversando com o pai. E ele aceita. Lúcia diz: "Por que você nunca se orgulhou de mim, papai? Não importa o quanto eu me esforçasse. Não importa o quanto eu me esforçasse." Ela também diz ao pai que ele nunca a apoiou, encorajou ou ajudou. Ela continua e diz que parece que tudo que ele fez foi usá-la. Ela diz que o pai dela fez uma mulher tão fraca, dependente e manipuladora. Ela revela que teria adorado se a relação deles tivesse sido diferente e fala o quanto ama o pai dela, apesar dele não ter a amado. Lúcia chora e diz que ficou sozinha, completamente sozinha. Momentos depois, já vemos aí Lúcia na Café Elite junto com Lucrécia. Lúcia agradece por Lucrécia ter ido com ela fazer o reconhecimento do pai. Lucrécia fala de nada e ela responde: "Você poderia ter recusado, mas não fez."
Lucrécia diz que sente muito pelo que aconteceu com o pai dela, e Lúcia fala para ela não sentir, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E a Lucrécia, assustada, questiona: "Tá falando sério?" E a Lúcia responde que o pai dela sempre foi uma porcaria. Lucrécia diz que ela não deveria falar essas coisas, e ela responde que isso é a verdade. E emenda que o pai dela nunca foi uma boa pessoa. E ela continua: "E sabe o que é pior, Lucrécia? Eu me pareço com ele." De repente, Bernardo chega e pergunta pra Lúcia: "A Olga me falou que você estava querendo falar comigo?" E Lúcia diz que sim, que o pai dela foi encontrado morto. Bernardo diz sentir muito, e de verdade. Lúcia aos prantos diz: "Me dá muita vergonha de pedir isso, Bernardo, mas eu preciso enterrá-lo e não tenho como pagar." Bernardo, mesmo sem querer dizer isso, acaba dizendo que tudo que ela precisar, ela pode contar com eles. Lúcia diz que ligou para o Sebastião, mas ele não atendeu. E Bernardo revela que Sebastião está preso na promotoria. Bernardo diz que a culpa é toda de Ivan e que, apesar dele dizer que é inocente, ele não é, e eles vão provar isso. Enquanto ele está falando sobre isso, a Lúcia está lembrando do dia que fez o pacto com Ivan para poder aí fraudar a Café Elite. Lúcia diz a Bernardo que não vai ser fácil, porque nunca teve prova contra o Ivan. Bernardo responde que sabe, mas que eles não perderam a esperança de encontrá-las. Bernardo então pede para Lucrécia e para Lúcia que, se elas souberem de algo que possa facilitar aí a saída de Sebastião da cadeia, que é só avisarem a ele, que ele vai ficar muito grato. Lucrécia responde que ele pode contar com ela. Bernardo diz que espera que esse assunto se resolva antes que mais alguém aí se machuque. Após a saída de Bernardo da sala, Lucrécia fala com Lúcia. O Ivan Valeja é um miserável. Além dele não pagar pelo que fez, ele está deixando o irmão ser acusado de tudo que ele aprontou aqui na Café Elite. E a Lúcia, na maior cara de pau, diz: "Você acha isso?" E a Lucrécia responde que sim, que o Ivan nunca teve nenhum tipo de moral, nenhum tipo de ética. E a Lucrécia ainda aproveita para alfinetar aí a Lúcia, dizendo: "Você deveria já saber isso, afinal, ele não dormiu com você?" Lúcia pergunta à amiga até quando ela vai jogar isso na cara dela. E Lucrécia responde que é importante que ela saiba a verdade, quem é o Ivan, e que o Ivan só estava dormindo com ela para machucar o Sebastião. E a Lucrécia também questiona a Lúcia se ela tem alguma coisa a ver aí com a fraude da Café Elite. E a mentirosa diz: Eu não." Agora me diz, será que algum dia a família Valejo vai descobrir que Lúcia teve um caso com Ivan? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo de spoilers do canal.